Amém. Eu saldo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Parece que eu estou em casa aqui, porque acho que talvez um terço eu conheço, né? Tem ali em cima o Marcos. E eu não tinha te reconhecido quase do meu lado. Glória a Deus. E é uma alegria estar aqui, como o pastor falou, eu sou de Altamira, no Pará. E estou um pouco longe, né? Saí de casa no dia 2 desse mês, ainda só vou amanhã, chego, na verdade, na terça-feira em Altamira. E é uma alegria estar aqui, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu sirvo na igreja lá já tem um tempinho, né? Fui aluna do Léo, de Itamar, então é uma alegria estar aqui. Quando eles vão para lá, a gente realmente dá muito trabalho para eles. Então, se você também quiser conhecer Altamira, você é um convidado nosso a conhecer um pouquinho lá. Nossa cidade é pequena, é mais ou menos cerca de 150 mil habitantes, eu acho, né? Banhado ali pelo rio Xingu, então tem muito verde, muita coisa para fazer, muito trabalho mesmo ali naquele lugar. Nós temos uma igreja, eu acredito que em torno de 700 membros da nossa igreja. Nós temos algumas congregações, trabalhamos com indígenas, ribeirinhos, então tem muito serviço. Então, se você quer servir ao Senhor, quer morar numa cidade pequena, lá é o lugar. Seja bem-vinda. Amém? E essa semana eu estava aqui também, né, participando do curso intensivo de missões. Então, uma alegria também participar desse curso, que é muito abençoador. Eu já participei algumas outras vezes do curso intensivo de missões e cada vez Deus ministra de uma forma diferente ao nosso coração. Então, cada vez o Senhor nos surpreende ali. Eu creio que eu participei ainda no período que o secretário de missões era o Herbert, participei também nos demais, então eu glorifico a Deus também pela oportunidade. Quando eu venho em Campinas, eu venho quase todo ano aqui, eu me sinto em casa, estar aqui nessa cidade. Glória a Deus. E eu queria compartilhar, então, a palavra do Senhor. Eu estava meditando, né, e pedindo ao Senhor um direcionamento, o que Ele queria trabalhar conosco nessa noite. E me veio uma pergunta. E nessa pergunta que veio um pouco aí, então, né, tentando achar essas respostas de acordo com a palavra de Deus. O que é necessário para seguir o Mestre? Essa foi a pergunta que veio ao meu coração e, então, eu quero compartilhar alguns pontos sobre isso. Para seguir o Mestre é necessário, primeiro, negar a si mesmo e levar a cruz diariamente. Para que eu e você venhamos a seguir esse Mestre Jesus, não é apenas aceitá-lo ele no nosso coração, abrir o nosso coração para que ele entre e faça morada, mas vai muito além disso, né? Então, um dos primeiros pontos é negar a si mesmo e levar a cruz. Quero convidar você a abrir lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Não sei se o pessoal projeta aqui também, não sei. Mas sintam-se à vontade se quiser projetar. Eu estou usando aqui, na maioria das vezes, a versão King James. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Tem aqui no telão, se você quiser ver também. Diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9, 23, também ao ter o texto aí similar, ele vai ter uma pequena alteração que é bem importante. Ele traz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Esse negar a si mesmo e tomar a cruz significa renúncia. Isso para nós é muito difícil, né? Renúncia. E nisso eu pensei em algumas coisas também sobre renunciar.
E a primeira delas foi renunciar às vontades da carne, os desejos, e é o que Paulo fala em Gálatas 5:19, 21 até o 21, as obras da carne. E lá Paulo até lista várias obras da carne. Eu vou ler nessa versão aqui, então ele fala imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, divisões, invejas, bebedices, festanças desregradas e coisas semelhantes a estas. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É bem interessante que ele vai listando e ele ainda coloca, não são apenas essas, mas coisas semelhantes a essas ficarão realmente fora do reino de Deus, as pessoas que praticam. Talvez você possa até pensar, mas eu não sou uma idólatra, não sou uma feiticeira. E é interessante porque ele traz algumas palavras nessa versão aqui que são bem interessantes, né? Hostilidade. Talvez a gente fala de forma mais grosseira com as outras pessoas. Ou talvez acessos de raiva, talvez com seu filho, talvez com a sua esposa. Fala uma palavra talvez mais dura. Egoísmo. Isso é muito forte, né? Que a gente quer fazer as coisas conforme o nosso pensamento. Então, o Senhor traz aqui que nós devemos renunciar às obras da carne que nos rodeia. Tiago 1,14 diz o seguinte: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Os próprios maus desejos. Outra coisa que nós devemos renunciar é os pensamentos maus. Uma frase de Martinho Lutero que é bem interessante, eu acho que vocês já ouviram ou já viram em algum lugar. Nós não podemos impedir que os pássaros venham sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, às vezes, vem algum pensamento e nós continuamos remoendo aquele pensamento. Tudo começa aqui. Às vezes, vem um pensamento ruim. Isso acontece, às vezes, né? No trânsito aí. Principalmente no trânsito, eu falo por mim mesma. Apesar de cidade pequena, mas tem cada abençoado, né? Que não dá seta. Ou freia bruscamente. E eu piloto moto, tá? Eu não ando de carro. E às vezes, vem aquela vontade de falar alguma coisa, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida, eu preciso mais de Ti, eu preciso mudar. Então, os pensamentos, eles estão aí a todo momento. Em Efésios 4:17, o apóstolo Paulo diz assim: não vivam mais como gentios, ou seja, como era a nossa mentalidade de antes, as coisas que nós fazíamos, que vivem na vaidade ou na inutilidade dos pensamentos. Em Filipenses 4:8, Paulo fala novamente a nós: quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nessas coisas que nós devemos pensar. Nós devemos encher a nossa mente com essas coisas. Em Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos deixar com que o Senhor renove a nossa mente. Talvez quando nós não tínhamos o Senhor na nossa vida, nós agíamos
por impulso, ou nós pensávamos, começava aqui na nossa mente, tínhamos a nossa mente impura, mas agora que nós estamos no reino de luz, nós devemos buscar essa mudança nas nossas vidas. Então pense comigo, eu estou disposto a seguir a Cristo e ter uma vida diária de renúncia? Pergunte aí para você mesmo. Para seguir a Cristo, é necessário, segundo ponto, permanecer na palavra de Deus. A palavra, ela traz orientações de forma geral sobre quem Deus é, quem nós somos, o que Ele quer de nós, sobre o seu reino, tudo está aqui contido na palavra de Deus. Ela é o que nós falávamos antigamente, né? Que era o nosso mapa, a nossa bússola. Hoje a gente fala que é o nosso GPS, é o Google Maps, né? Então, hoje já está mais moderna. Então, essa é a palavra de Deus. Ele é o manual também do fabricante, né? O fabricante fez e deixou aqui as instruções como nós devemos seguir. Em Hebreus 4:12, se você quiser abrir ou se você quiser olhar aqui no telão, acho que os meninos vão colocar aqui. São bem rápidos os meninos. Falando, ele já... Vamos dizer juntos esse texto? Está aqui na versão NVT. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa é a palavra de Deus. Ela vai além. Ela vai no nosso pensamento, aqui fala nos ossos, medulas. Ela vem realmente dentro do nosso coração e ela sabe realmente como fazer essa mudança de dentro para fora. Essa é a palavra de Deus. E para isso eu chamo a atenção para algo muito especial, que é o nosso chamado devocional. Olha só, né? Quem aqui não sabe o que é o devocional? Mas o devocional é um momento de devoção a Deus, onde a gente tira, né, vamos dizer assim, um tempo específico para orar, para buscar ao Senhor ali em leitura e meditação da palavra. Não é apenas, né, leitura, mas você tem que meditar na palavra de Deus, ver aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida naquele momento. E nós temos 2 coisas que são bem importantes, né, que acontece, que é a oração, né, e a leitura e meditação da palavra. Em 1 Tessalonicenses 5:17, um versículo bem conhecido de todos, diz que nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo. E aqui, quando nós falamos de oração, ela pode ser vinda de várias formas, né? Através de súplicas, a oração pode ser através de palavras de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Nós podemos colocar os nossos pedidos a Deus, pode ser uma oração intercessória. Então, a oração, ela vem de várias formas também. E o próprio Jesus, ele deixou o exemplo. E eu fico pensando assim, poxa, Jesus talvez nem precisaria orar, né? Ele é o próprio Deus. Mas nós vemos ali nos evangelhos vários momentos, Jesus tirando um momento à parte, deixando ali algumas coisas ao seu redor, à noite, à madrugada, e indo ali tirar um tempo com Deus. Que coisa linda. Ele deixou o exemplo. Nós devemos fazer também. Nós devemos ter esse tempo com Deus. E quando o apóstolo Paulo fala aqui em orar sem cessar, não é que você vai estar lá no teu trabalho, para lá e fecha os olhos, ou se ajoelha ali. Não, mas é através da sua mente. É você estar em conexão ali com Deus todo o tempo. O Wi-Fi, né? É 24 horas, é ligado todo o tempo.
Nós temos que ser cristãos que oram, exercer a oração diária na nossa vida. Não apenas no momento, talvez, ali de devocional, e você está correndo o dia todo, e você nem se conectou com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu Senhor. Mas é você estar falando com Deus, talvez no trânsito, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, em casa, fazendo comida, tomando um banho. Nós devemos nos conectar com o nosso Criador em todo momento, com o nosso Deus em todo momento. Amém, queridos? A leitura e a meditação da palavra em Salmos 119, 105, é um versículo que nós conhecemos também. Vamos dizer juntos. Cadê? 119, 105. A minha versão está diferente, mas deixa eu ver qual é que vai vir aqui para nós. 119, Salmo 119, 105. A gente sabe, é um versículo bem fácil. A tua palavra, olha lá, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus, ela é luz. E se nós não estamos lendo, se nós não estamos meditando nessa palavra, então talvez o nosso caminho já está em trevas. É algo que eu estava pensando bastante sobre a meditação, leitura da palavra, o devocional. É um momento que nós ficamos ali conectados com o Senhor. É um momento tão bom e tão gostoso. E eu não sei se você tem a prática de fazer o devocional todos os dias, mas quando você não faz, tem que trazer em você uma saudade do Senhor. Tem que trazer aquele desejo de querer fazer o devocional. Isso tem que gerar em nós, tem que estar impregnado no nosso coração. De querer estar com o Senhor, de querer estar com Ele, com o nosso Criador, com o nosso Senhor que nos salvou, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos perdoou, que nos salvou, nos alcançou. O nosso coração deve estar desejando estar na presença de Deus. Isso tem que estar dentro de nós. O cristão, ele tem que sentir desejo de estar na presença do Senhor. E se você não tem esse desejo, talvez quando você fica 2, 3 dias sem fazer o devocional, talvez uma semana, peça misericórdia ao Senhor, para que Ele reavive você. Porque talvez você pode já estar nesse caminho de trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mais um ponto. Para seguir a Cristo é necessário que Ele seja o primeiro em minha vida. Que Ele sempre tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E eu lembrei muito do texto de Êxodo, capítulo 20, mas não vamos ler. Se você costuma anotar, anote aí, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, não sei se aqui o pessoal anota, mas em Altamira o pessoal sempre está lá, anotando, mas aí como fica gravado, né, você pode também dar uma olhada novamente. Êxodo 20, de 1 a 6, ali logo no capítulo 20, vai falar ali dos mandamentos, e o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim, que é o versículo 3. Em Deuteronômio 6, de 4 até o 5, nós temos ali, do 4 até o 9, né, aquela chamada Shema, que é ouvir ali, né, que é como se fosse um credo do judeu, mas ele diz o seguinte, o versículo 4 e o versículo 5: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças.
Jesus, ele cita também em Marcos 12, versículo 29, versículo 30, falando sobre o primeiro mandamento. Tem uma frase muito interessante de C.S. Lewis que diz: põe as primeiras coisas, eu acho que eu li isso aqui num devocional, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. O Senhor, ele tem que vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. E sobre colocar em primeiro lugar ao Senhor, eu destaco aqui 3 vilões, vamos dizer assim. Na verdade, nós fazemos vilões que eles não eram para ser, mas que nós colocamos às vezes em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de Deus. E o primeiro deles é a família. Esse texto eu quero que você abra, porque ele é um pouquinho grande. Lucas 9, um pouquinho grande não, tem apenas alguns versículos. Lucas 9. Lucas 9, do 57 ao 62. Esse texto também está em Mateus 8, 19 ao 22. Mas vamos ler apenas o de Lucas. Lucas 9, 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Versículo 61. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. É interessante porque esses 2 últimos aqui é trabalhado sobre a família. Talvez nós olhando assim para esse texto, né, a gente ia falar: nossa, Jesus, isso está muito cruel aqui. Poxa, o outro queria só lá enterrar o pai dele, né? Tem toda essa... Jesus chega, nossa, dessa forma. Mas aqui o Senhor, ele nos mostra que ele tem que ser o primeiro, sempre na nossa vida. Ele e o seu reino. E às vezes nós colocamos outras pessoas no lugar de Deus. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, filhos. Às vezes nós colocamos outras coisas no lugar que é devido de Deus. Outro vilão que nós fazemos, né, igual eu estou falando aqui, que nós fazemos esses vilões aqui, é o dinheiro ou os bens materiais. Mateus 6, 24. Deixa eu ver se eles colocam aqui. Mateus 6, 24. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui está falando que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servirmos a um, ou nós servimos a outro. Em Marcos 10, 17 ao 22, nós temos ali uma conversa de Jesus com um jovem. Quero que você abra sua Bíblia aí. Você
você tem no smartphone. Os rapazes vão colocar aqui também para a gente na tela. Marcos 10, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, a partir do versículo 17. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhes: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Que triste, né? Uma pessoa que talvez poderia ser até algum de nós. Eu acho incrível quando o Senhor Jesus, né, sabendo o coração, sabendo quem era aquela pessoa, ele pergunta: você tem seguido, né, a palavra de Deus? Você tem seguido aí os mandamentos? Nossa, ó, desde quando eu era adolescente, desde quando eu era criança, estava todo tempo na igreja, Senhor, e desde quando eu era criança, sempre fui certinho ali em obedecer a palavra. Mas o Senhor conhece, assim como conheceu desse jovem, Ele conhece o nosso coração também. E Ele chega bem no íntimo do coração e pergunta. É interessante que, né, nesse texto de Marcos fala que Ele o amou. Jesus o amou. E Jesus chega para ele e fala: falta uma coisa para você. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres, toma sua cruz e me siga. E ele saiu dali feliz, gente? Ele saiu dali triste, porque ele possuía muitas coisas, ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, muitas riquezas, tinha talvez um belo patrimônio. Esse jovem colocava, então, o dinheiro e os bens em primeiro lugar. Aqui em destaque, nem a família, nem o dinheiro, nem os bens, não é algo que é proibido pela palavra, vou até deixar claro aqui. É colocar essas coisas em primeiro lugar, no lugar devido de Deus. Qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar, vai ser maldição na sua vida. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Uma das coisas que eu vejo muito, essa parte que nós nos apegamos, talvez, ao financeiro, é no momento de ofertar. No momento de levantar, talvez, uma oferta missionária. E, às vezes, né, a gente se prende um pouquinho. Eu não sei se aqui a forma de ofertar dos irmãos em campanhas de missões, né, como é feito, mas lá na igreja a gente faz 2 vezes ao ano, né, a campanha de missões, uma no primeiro semestre, outra no segundo, e nós temos também, a respeito de missões, o que nós chamamos R$1 por dia, né, de você contribuir R$1 por dia em missões. Né? Quem não tem R$1 por dia? Então, nós contribuímos aí R$1 por dia, que no caso, no mês, ele vai dar R$30. Eu não sei como é a sua forma de ofertar, mas eu sei que no momento de ofertar, e nesses momentos até específicos, eu sei que o Senhor toca nos corações. E se eu fosse você, obedeceria ao Senhor. Eu sei que assim como Deus faz comigo, Ele deve fazer com você. Às vezes você já vem pensando: nossa, eu vou dar X.
né? Eu vou dar na oferta hoje só esse valor aqui. E aí tem horas que você olha assim para a carteira, não, eu acho que eu estou sentindo de dar aquela outra nota que é maior. Você vai lá e oferta. Que realmente nós venhamos ser obedientes e que os bens materiais, o dinheiro, não assuma o lugar de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Um outro vilão, vamos dizer assim, é o entretenimento. E aqui eu coloquei entretenimento / trabalho, porque é uma das coisas que pega muito hoje. O que eu digo como entretenimento? Talvez isso aqui, né? Um entretenimento. A internet, as redes sociais, WhatsApp. Isso aqui também pega comigo, viu, meus irmãos? Estou juntos com vocês. E uma das coisas que eu tenho me policiado bastante, falado para Deus, falado, Senhor, que isso não seja o primeiro lugar na minha vida. Que às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente olha, celular. E às vezes quando vai dormir, a última coisa que a gente olha, celular. Ou uma rede social, ou responde uma mensagem no WhatsApp. E às vezes isso rouba um pouco o nosso tempo de comunhão com Deus. Porque no geral, quando nós não fazemos o devocional, uma das coisas que nós falamos é o quê? Ah, Deus, porque hoje foi tão corrido e eu não tive? Ah, sim, pensei que era só eu que às vezes, né? Eu não tive tempo, Senhor. O Senhor sabe que eu fui lá e tive que arrumar menino, levar para a escola, o trânsito estava aquele jeito, cheguei em casa tal hora, ainda tinha que fazer a janta, e aquela coisa, e ainda chegou visita, e aquela correria. Mas em meio a toda essa correria, às vezes a gente ainda consegue responder muitos grupos no WhatsApp, ler as mensagens, ver o que os outros estão fazendo lá nos stories. Se eu perguntar aqui, quantos olharam pelo menos um story hoje? Seja sincero. Quem olhou hoje? Ah, tá. Aí ficou um xixi, né? Será que eu olhei? Ainda não, estou curiosa. Algumas mãos se levantaram. Mas às vezes nós deixamos o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, para tantas outras coisas. E hoje a facilidade está melhor, né, meus irmãos? Nós temos a Bíblia aqui, né? Aplicativo, eu tenho também, eu leio no aplicativo a Bíblia, tem lá para seguir a cronologia, tem tantas coisas hoje que, vamos dizer assim, facilita com que às vezes você está ali numa consulta esperando a sua vez, ou você está no horário do seu almoço no trabalho, e você pode pegar e tirar 5 minutinhos para ler talvez um versículo, para ler um devocional, para dar uma olhada na palavra de Deus. E às vezes a gente troca e a gente prefere ver o quê? Um story, alguma coisa na rede social, no Instagram, ver lá o grupo da família, como é que está a agitação, quem que está falando, quem não está falando. Mateus 6:33, esse eu vou esperar nosso amigo colocar aqui para a gente. Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Coloca de novo aí, vamos ler de novo ele. Volta lá, 33. Aí, vamos dizer de novo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Pense comigo. Será que eu tenho colocado pessoas, coisas, dinheiro, celular, redes sociais,
em primeiro lugar, no lugar que é devido de Deus? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Para seguir a Cristo é necessário negar a nós mesmos diariamente. Isso significa renúncia da nossa parte. É uma coisa que tem que ser feita todos os dias. É buscar a vontade de Deus para a nossa vida diariamente. É permanecer na palavra de Deus. É permanecer nela. O que ela traz para a minha vida. Quem Deus é. Ele é Salvador, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é Salvador, mas Ele também, Ele é Rei. Ele governa sobre as nossas vidas. Ele quer ser Rei sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ele quer te ajudar na área que você tem dificuldade. Ele é o nosso Senhor e você permanece nele, permanece na palavra através do seu devocional. Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. O primeiro. Não que você não deve, né, talvez, olhar o seu WhatsApp, né, que você não deve amar a sua família, que você deve entregar, talvez, nossa, eu tenho uma casa, eu vou dar minha casa, somente se Deus falar o seu coração. Mas Ele quer ser o primeiro na sua vida. Tem lá no WhatsApp uma opção lá de favoritar. Quando você quer uma... Quem conhece essa opção aqui? Conhece, né? Então, quando você marca ali e você quer deixar aquela... Você não quer apagar aquela mensagem, porque ela é o quê? Ela é importante para você. Deus, ele tem que ser o primeiro, nós temos que favoritar ele acima de todas as outras coisas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei o que essa palavra falou ao teu coração, mas ela mexeu muito comigo. Eu não sei você que está em casa, você que talvez está assistindo essa palavra agora, ou vai assistir em algum outro momento. Eu não sei o que essa palavra falou ao teu coração. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje de nos arrependermos, de nos lançarmos aos seus pés e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha nas minhas emoções, trabalha nos meus sentimentos. Talvez eu ainda tenha aquele desejo mau, Senhor, ali que está instalado ainda. Talvez eu sou muito brava ainda com as pessoas, sou muito hostil, sou muito ciumenta. Talvez eu sou reclamona, reclamão, reclamo de tudo na minha casa. Senhor, tem misericórdia de nós. Reina sobre a nossa vida. Nos ensina e nos ajuda, Senhor, a renunciarmos a nós mesmos. Que o Senhor faça morada em mim, Senhor. Peça ao Senhor nesta noite para fazer morada em você. Eu não sei o que Deus trabalhou no seu coração, mas eu vi em mim que eu precisaria mudar algumas coisas e eu já tomei algumas posturas em como mudar essas coisas e pedi graça ao Senhor que me ajudasse. Ele está aqui. Ele habita em você através do Espírito Santo. Se você tem colocado algo, alguma coisa em primeiro lugar, que é o lugar devido de Deus, se arrependa hoje. Ele tem que ser o primeiro. Se você tem negligenciado o seu devocional, seu tempo de qualidade com o Senhor, se você vem apenas no domingo e abre a tua palavra somente aqui,
Peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Busque consertar a sua vida. Se você não tem sentido mais nem esse desejo de estar próximo a Deus, de buscá-lo na sua palavra, em oração, clame a Ele neste momento. O Rei dos Reis está aqui neste lugar. E Ele ouve a tua oração, por silenciosa que seja. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe como está a sua vida, como está a vida da sua família. Ele sabe como é o seu dia a dia e os teus desejos mais profundos Ele conhece. Nada, nada está encoberto diante de Deus. E eu não sei se você vai ter uma oportunidade amanhã ou daqui meia hora. Nós não sabemos. Porque quem comanda a nossa vida é o Senhor. Se Ele quiser nos levar hoje, que você esteja preparado.